Fala moçada, beleza? Olha o professor Milhomem na área trazendo para você a gravação da nossa matriz de criminologia aqui no Gran Online. E dando continuidade à conversa boa que a gente teve no bloco anterior, nós continuamos a falar sobre controle social. Aquele conjunto de ideias e instituições que buscam a conformação do indivíduo num determinado grupo comunitário, no corpo social, buscando justamente uma adequação no padrão de comportamento e, obviamente, mostrando àqueles que apresentam um comportamento desviante a necessidade de se readequarem. É aquela velha frase que você conhece: prega o que se destaca, leva na cabeça, joga na tela, batata. Muito bem, nós vamos falar sobre o controle social formal agora. Como é esse, hein, professor? Olha, vem cá comigo na 2, por gentileza, batatinha. Nós sabemos que o controle social ele é classificado em controle social informal e controle social formal. O controle social informal envolve a participação de instituições não estatais, como por exemplo a família, como por exemplo a igreja, eventualmente a opinião pública. E o controle social formal ou institucionalizado é aquele que envolve a participação direta dos órgãos estatais na conformação do comportamento do indivíduo. E é justamente em relação à forma de controle social formal que nós vamos falar agora, na seleção dessa forma de controle social formal, classificação importante. Então, presta atenção, joga aí na tela, batata. Olha lá, nós podemos falar em controle social de primeira seleção. Fala-se em primeira seleção do controle social formal em face da atuação de seus órgãos de repressão jurídica, isto é, da atuação da polícia judiciária. Vem cá comigo na 1, batatinha. Controle social, batatinha, controle social formal de primeira seleção é a atuação da polícia. Não se esqueça, joga na tela. Vamos agora à análise do chamado controle social formal de segunda seleção. Na segunda seleção, insere-se a atuação do Ministério Público, não apenas com a propositura da ação penal e consequente instauração da instância judicial, mas também por meio de outros instrumentais de sua alçada, como o inquérito civil, a ação civil pública e o termo de ajustamento de conduta. Vem cá comigo na 2, por gentileza, batatinha. Você sabe que o sistema penal e processual penal, que é a forma de materialização do direito punitivo do Estado, ele é composto de diversos órgãos, sendo que cabe à Polícia Judiciária a apuração dos elementos indiciários que podem levar a se apontar alguém como suposto autor dessa conduta delitiva. Mas para que efetivamente se possa aplicar a sanção penal, é necessário que se instaure uma relação processual válida. E essa relação processual válida depende da provocação, via de regra, do Ministério Público, por meio do oferecimento da denúncia, por meio do oferecimento da ação penal. É por essa razão que o Ministério Público é apontado nessa escala de controle social formal como aquele que representa o controle social formal de segunda seleção. Controle social formal de primeira seleção, polícia. Controle social formal de segunda seleção, Ministério Público oferecendo a ação penal, a denúncia ou requerendo a decretação da prisão preventiva. Beleza pura? Volta para a tela, batata. Vamos então agora para a análise do chamado controle social formal de terceira seleção. A terceira seleção decorre do processo judicial, culminando com a sentença condenatória transitada em julgado, mas não apenas. As hipóteses de prisão cautelar simbolizam também a restrição da liberdade, quer no aspecto repressivo ou ainda no aspecto preventivo. Vem cá comigo na 1, batatinha. Controle social formal de primeira seleção. Polícia que investiga, analisa materialidade e indícios de autoria. Controle social formal de segunda seleção. O Ministério Público que reúne essas provas indiciárias que, via de regra, constam de um inquérito policial e oferece a ação penal, provocando dessa maneira o início da relação processual penal. Controle social formal de terceira seleção. É o capa preta, o juiz de direito, que vai analisar a hipótese trazida pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça
ou pelo Procurador da República, e caso se convença, com base nas provas produzidas sob o contraditório no processo penal, que o indivíduo submetido a julgamento é culpado, lhe aplicará uma determinada sanção, uma pena. Esse é o chamado controle social formal de terceira seleção. Beleza pura? Volta aí para a tela, batata. Massa! Agora eu trago para você uma questãozinha que possibilita ver como é que o examinador cobra esse tema. 2014, concurso da Polícia Civil de São Paulo, o cargo investigador de polícia. É órgão da segunda seleção da instância formal de controle social. Letra A, o Ministério Público. Letra B, a Polícia Judiciária. Letra C, o Poder Judiciário. Letra D, a Administração Penitenciária. E letra E, a Polícia Administrativa. Responde aí para mim, você que está em casa, é o quê? Segunda seleção. Segunda seleção é o órgão de atuação de controle social formal que surge após a polícia. Quem é ele? O Ministério Público. O Ministério Público. Muito bem, legal mesmo. Continuamos, vem cá, batatinha. Ultrapassada essa discussão acerca da existência do controle social e a forma de sua manifestação, nós continuamos a análise da criminologia a partir dos elementos que o caracterizam. Vamos falar sobre escolas de pensamento, vamos falar sobre modalidades de verificação da criminologia ao longo do tempo. Então, vamos nessa, sem perder tempo. Joga na tela, batata. Muito bem. Vamos falar sobre criminologia, política criminal e direito penal. Bom, já vinha conversando com vocês a respeito dessa noção de sistema de ciências criminais. Então fica essa afirmação que você necessariamente deve levar em consideração. A criminologia, a política criminal e o direito penal são três pilares do sistema das ciências criminais inseparáveis e interdependentes. Chegou aquele momento muito esperado para que você saiba ou possa distinguir entre a criminologia, a política pública criminal e o direito penal. Criminologia, você sabe, é uma ciência social que não é normativa, é empírica e traz, obviamente, a observação como a sua característica de um fenômeno social que é a conduta delitiva, o comportamento social desviante. Essa criminologia que analisa as causas do crime, a etiologia do crime, tanto sob o ponto de vista pessoal do autor da conduta delitiva, como sob o ponto de vista social, bem como sob o ponto de vista ecológico, porque leva em consideração a conformação das cidades, principalmente das grandes cidades, como fator estimulador da prática criminosa, ela é utilizada como um instrumento extremamente útil para pautar as políticas criminais. Essa política pública criminal ela pode se manifestar sob duas formas. Ou pelo exercício do Poder Executivo, no emprego adequado dos recursos de segurança pública que se colocam à sua disposição, como, por exemplo, a saturação de policiamento numa determinada área, onde o índice de criminalidade se encontra numa escala crescente, ou, eventualmente, essa política pública pode representar a necessidade de criminalização, tipificação de uma determinada conduta, quando o legislador, então, sente a necessidade de transformar algo que até então não era crime em crime. Eu vou te trazer aqui uma hipótese. Vem na batatinha. Bom, com a edição da Lei nº 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, surgiu a chamada medida protetiva de urgência, que era uma medida de caráter processual ou mesmo pré-processual, posto que possibilitada a sua aplicação antes do oferecimento da ação penal, que visava garantir a integridade física e psíquica da mulher. Pois bem, ocorre que, caso essas medidas protetivas de urgência não fossem respeitadas, isso importaria não numa prática criminosa, mas simplesmente numa possibilidade de substituição das medidas protetivas urgentes violadas por outras mais efetivas, mais gravosas, até com a possibilidade de decretação da prisão preventiva do suposto agressor. O fato é que durante muito tempo se reclamou da ineficiência ou ineficácia
da medida protetiva de urgência diante da ausência da possibilidade de punição de quem não as cumpre. E aí o legislador recebeu essa informação da sociedade como representante da sociedade, transformou essa demanda em um crime, uma demanda legislativa, uma demanda de realização de uma determinada política criminal. Transformou-se, então, o descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em uma conduta criminosa, olha só, para a qual não se pode aplicar, por exemplo, os benefícios legais constantes da Lei nº 9.099/95. Não existe transação penal, não existe suspensão condicional do processo. Isso é uma manifestação de exercício de política criminal sob a batuta do Poder Legislativo, que vai, então, transformar condutas que até então eram indiferentes penais em condutas tipificadas com uma única finalidade: prevenir a prática dessas condutas por meio do medo ou por meio, eventualmente, até da realização da prevenção especial, retirando-se aquele indivíduo do seio da comunidade com a aplicação da pena privativa de liberdade. Então eu tenho criminologia, eu tenho política criminal e eu tenho direito penal. Vem cá na 2, por gentileza, Batatinha. O direito penal é a materialização de uma determinada política criminal sob o ponto de vista legislativo, onde eu passo a constituir um comportamento socialmente inadequado como crime. E qual é a consequência da transformação de um comportamento que era tão somente um comportamento censurável em crime? É a possibilidade de aplicação de uma sanção, é a possibilidade de aplicação de uma consequência que muitas vezes importa na restrição ou privação integral de um determinado direito, que é, obviamente, a pena. Eventualmente, no seu grau extremo, pelo menos num regime democrático, com a privação da liberdade ou com a restrição de direitos ou com a imposição de uma pena de multa. Lembrando-se, no entanto, que o nosso ordenamento jurídico prevê, em situação excepcional, no Código Penal Militar, que é o estado de guerra declarada e devidamente autorizada pelo Congresso Nacional, a aplicação da pena de morte, tá bom? Então, é isso. Joga na tela, Batata. Muito bem, já vimos aí que o sistema das ciências criminais, ele é composto por três pilares. Quais são eles? Eu vou adotar aqui a nossa canetinha chamadora de atenção do milhomem. A criminologia, a política criminal e o direito penal. Beleza pura? Massa! Vamos seguir. Segue o jogo aí, professor. Tô seguindo. Bom, em relação à política criminal, que isso é culpa do Batata, que não formatou direito, né, Batatinha? A política criminal, ela deve se incumbir de transformar a experiência criminológica em opções e estratégias concretas assumíveis pelo legislador e pelo poder público. Nós já vimos a respeito. O direito penal, ele deve se encarregar de converter em proposições jurídicas gerais e obrigatórias o saber criminológico que é esgrimido pela política criminal. Pois bem, quando eu falo em política criminal, vem cá comigo na 2, Batatinha, eu estou me referindo a um conjunto de estratégias para a aplicação daquele saber que foi possibilitado em face do estudo criminológico. Você sabe que o estudo criminológico, ele é um estudo de observação, um estudo empírico. Vai-se buscar quais são as causas da prática criminosa a fim de se fornecer dados que poderão ser utilizados para a formação de políticas criminais. Essas políticas criminais, em razão dos dados fornecidos pelas pesquisas criminológicas, ensejam inclusive a possibilidade de criação de novos tipos penais. Assim deve-se entender a importância e a correlação entre esses três pilares do sistema criminal. Beleza? Volta para a tela, Batata. Muito bom, professor. Segue aí. Vamos falar agora sobre os modelos teóricos da criminologia. Eita, coisa boa. Eu sei que isso aí cai, né, professor? Cai não, despenca. Vamos falar sobre modelos teóricos da criminologia. Quais são eles? Olha aí. A criminologia clássica, o primeiro modelo criminológico. A criminologia clássica é um modelo criminológico que vê e concebe o crime como uma escolha do livre-arbítrio.
não há preocupação com a prevenção do delito estrito sensu, mas sim da dissuasão penal por meio da aplicação da sanção penal. Igualmente, não há preocupação com a ressocialização ou a reintegração social do delinquente. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. Quando eu falo em criminologia clássica, eu já devo me referir, obviamente, a um momento pós-absolutista, onde a limitação do poder do monarca se dava por meio da criação de regras para o exercício do poder punitivo. Mas a aplicação desse poder-dever, que é a aplicação da sanção penal decorrente da soberania de um determinado Estado, não tinha outra finalidade que não tão somente retribuir o mal com o mal. Ou seja, a pena era a resposta dada ao delinquente pelo fato dele ter realizado um comportamento socialmente inadequado. E ela tinha como pressuposto o livre-arbítrio desse mesmo delinquente. Vem cá, não, Batatinha. Nós devemos entender o livre-arbítrio como a capacidade que tem a pessoa de tomar uma das duas hipóteses ou caminhos possíveis. O caminho do direito ou da conformação social, ou o caminho desviante, o caminho do inconformismo social, o caminho daquela conduta que é socialmente desinteressante e que, portanto, não merece ser estimulada. Antes disso, merece ser reprimida. É com base nessa noção de livre-arbítrio, dessa capacidade de escolha entre o certo e o errado, entre o caminho correto e o caminho desviado, que se baseia a chamada criminologia clássica. É importante que eu saiba quais são essas características, professor. É importante. É por isso que eu vou trazer a canetinha chamadora de atenção do milhomem. Vai lá, Batata, na tela. Então, quais são os termos que eu devo levar em consideração para a análise da criminologia clássica? Bota lá, professor, canetinha chamadora de atenção do milhomem. Criminologia clássica, caracterizada pelo livre-arbítrio do agente. Olha aí, livre-arbítrio do agente. Não há preocupação com prevenção. Então, não há prevenção. O que existe, professor? Existe dissuasão. Dissuasão penal por meio da aplicação da sanção penal. Dissuasão por meio da sanção penal. Vem cá comigo, não, Batatinha. Como é que eu devo interpretar esse termo dissuasão, professor? Dissuadir significa desestimular. A dissuasão penal é o desestímulo do corpo social a tomar um comportamento socialmente inadequado a partir do exemplo que se dá por meio daquela pessoa que foi encarcerado pela prática da conduta criminosa, da conduta desviada. Ah, professor, entendi. Então, dissuadir é desestimular. Obviamente, essa dissuasão, quando tratada sob o ponto de vista da criminologia clássica, ela incide diretamente no próprio autor da conduta delitiva, no autor da conduta desviante, sem preocupação outra de prevenção da prática criminosa pelos demais integrantes do corpo social. Beleza? Volta para a tela aí, Batata. Depois, igualmente, não há preocupação nem com a ressocialização e nem com a reintegração social do delinquente. Não preocupação com ressocialização ou reintegração social do delinquente. Essas são as características principais da chamada criminologia clássica. Beleza? Bom, agora então a gente pode partir para outro modelo teórico da criminologia, a chamada criminologia positivista. Vem cá comigo na 2, Batatinha. No final do século XIX e início do século XX, a criminologia, como boa parte das ciências sociais, foram influenciadas pelas ciências naturais a partir de um conceito, o positivismo. E é a partir do positivismo que nós nos deparamos com a moderna criminologia, a partir da identificação de caracteres psicológicos, de caracteres biológicos, que eventualmente eram escolhidos como forma de identificação das razões da prática criminosa, das razões
da conduta criminosa. Isso faz com que Garofalo, isso faz com que Ferri, isso faz com que Lombroso sejam os representantes dessa escola, principalmente italiana, positivista da criminologia. Vamos analisar. Joga na tela, por gentileza, Batata. Olha lá. A concepção positivista vê o crime a partir de seus fatores físicos e biológicos. A criminologia deve explicar as diferenças físicas, psicológicas e sociais entre delinquentes e não delinquentes. Os comportamentos criminais estão sujeitos ao determinismo, inexistindo assim livre-arbítrio. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. Quando eu falo em positivismo criminológico, o modelo teórico criminológico que é o positivismo, eu me refiro, por exemplo, à chamada antropologia criminal de Lombroso. Lombroso identificava em características físicas do delinquente a razão pela qual eles cometiam crimes. Daí porque se falar que ela é baseada no conceito de determinismo. Isso significa o quê? Se o cidadão nasce com aquela característica, ele não tem saída. Ele vai ser um delinquente, ele vai ser um criminoso. Por exemplo, o cidadão que nasce com uma pinta na cara, do lado esquerdo do rosto, vai ser o quê? Professor de criminologia, de acordo com Lombroso. Pois bem, essa escola positivista é materializada sim pela antropologia criminal, mas também identifica-se com a biologia, a psicologia criminal e eventualmente até com a identificação de razões sociais que levam o cidadão à prática criminosa, mas com menor importância, já que a preocupação com o meio ou a interação social como causa da prática delitiva caracteriza muito mais a escola crítica, sociológica ou o modelo sociológico de estudo desse fenômeno que é o delito, sobre o qual nós vamos falar já já. Joga na tela aí, por gentileza, Batata. Então, tá lá, ó, a criminologia crítica. A criminologia crítica, por sua vez, questiona as bases da ordem social, a sua legitimidade, o concreto funcionamento do sistema e de suas instâncias, assim como a reação social. Vê o crime, portanto, como um problema social. Criminologia crítica deve, portanto, ser relacionada, e aí é uma dica que eu te dou, com problemas sociais, problemas decorrentes da interação social, da vida do cidadão em comunidade. Essa é a principal característica da chamada criminologia crítica. E eu esqueci de, em relação à criminologia positivista, marcar aqueles elementos que a caracterizam por excelência. Então vamos lá. Concepção positivista vê o crime a partir de seus fatores físicos e também de seus fatores biológicos. Deve explicar diferenças físicas, psicológicas e sociais entre delinquentes e não delinquentes, tá bom? Comportamentos sociais criminais sujeitos ao determinismo. Determinismo. Ele não tem como escolher não ser bandidão. Ele vai ser bandidão porque ele nasceu com queixo quadrado. Assim, por exemplo, previa o professor Lombroso lá na Itália. Pois bem, isso, vem cá comigo na Batatinha, nos permite, a partir da identificação dos modelos teóricos da criminologia, partir para a análise propriamente dita das chamadas escolas criminológicas. Mas o tema escolas criminológicas será objeto do nosso próximo vídeo. Você não perde por esperar. Enquanto isso, vai estudando, vai fazendo questão. Com isso, você vai vendo que a forma de cobrança da matéria ela é perfeitamente objetivável, ou seja, apesar de exigir um raciocínio crítico acerca da aplicação do sistema criminal, o examinador seleciona determinados caracteres para fins de exame. E a gente vai ver que isso se repete ao longo das questões. Dessa maneira, o que eu sugiro, resolva questões de criminologia a respeito dos temas que nós já vimos conversando e tratando. E não se esqueça, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Um abraço do Milhomem e até a próxima.